Todo bem-vindo. Este é o curso de Gestão de Sistema de Informação, Manual, Cadeira de Ética e Deontologia Profissional. Tenho como tema, por mim escolhido, que é a ética nas organizações. Chamo-me Paulo Caetano Chuva, aluno do segundo ano. Ética nas organizações. Segundo Velasco, 1998, entende a ética empresarial ou organizacional como um estudo de padrões morais e como eles são aplicados ao sistema e organizações por meio dos quais a sociedade moderna produz e distribui bens e serviços e as pessoas que trabalham nessas organizações. Para aprimorar a ética nas organizações, é preciso compreender como se dá o processo de tomada de decisão e reconhecer que existem escolhas a serem feitas com respeito aos meios e aos fins empresariais ou organizacionais. Quer dizer que, numa organização, tem que haver entendimento e haver espírito de camaradagem, ou humanismo neste caso. Porque, sem isso, o trabalho não irá andar, a empresa não irá em nenhum lugar. A cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo desenvolve ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. Entre a cultura organizacional e o clima organizacional existe uma relação intrínseca e o clima ético, enquanto manifestação observável da cultura organizacional, afeta a forma como as decisões são tomadas. Numa organização deve haver uma cultura, um clima ético, para que possa facilitar o funcionamento da organização. O clima ético é representado por valores, práticas e procedimentos que envolvem comportamentos e atitudes morais das informações, das instituições ou organizações. Por isso, o clima ético é o conjunto de expectativas percebidas e exigidas nas organizações. O clima ético define ainda os valores e os comportamentos esperados numa organização e a natureza das práticas comerciais. Dimensões do clima ético. De acordo com Soros, existem 4 dimensões ligadas ao clima ético que são: confiança ou responsabilidade, comportamento percebido pelos pares, consequências recebidas pela violação das normas e a natureza das práticas comerciais. Por isso, um bom clima ético proporciona um bom ambiente psicológico de trabalho e afeta positivamente o comportamento dos colaboradores. Os indicadores do clima ético. Segundo Frank Navarra, citado por Arruda et al. 2002, existem seguintes indicadores, que são: indicadores sistemáticos formais. Para que o processo de tomada de decisão seja eficaz, são necessárias regras. Quando os sistemas não se referem à questão ética, a mensagem é que não existe um padrão ético. Isso deixa os funcionários totalmente dependentes de seus valores pessoais e do comportamento observável dos outros.
Indicadores, mensuração. Para Navarra, de todos os sistemas formais, as medidas são os meios mais críticos que a organização possui para comunicar às pessoas o que realmente é importante. Os sistemas formais contribuem para congruência ética até o ponto em que se revela confiáveis para representar as reais expectativas da organização ou desta empresa. Indicadores de liderança. As ações e os comportamentos dos líderes pesam significativamente para que suas palavras ou políticas escritas. As pessoas são forçadas a se apoiar em opiniões de seus pares ou colegas ou em suas próprias crenças para descrever os limites de um comportamento eticamente adequado ou aceitável dentro de uma sociedade. Indicador de negociação. A negociação torna um processo para desenvolver ótimas soluções, em vez de uma competição para determinar quem ganha ou quem perde. Indicador de imparcialidades. Quanto mais explícita e congruente for a maior facilidade o colaborador terá para avaliá-las, comparando-as com os seus valores e suas crenças pessoais a respeito do que é certo ou errado. Indicador de consciência. A consciência ética ocorre quando todas as palavras e ações das organizações levam as pessoas a concluir que o mesmo conjunto de valores éticos é válido a qualquer momento, a qualquer lugar, seja dentro da organização ou dentro de uma sociedade em que o trabalhador ou o funcionário reside. Quando a organização é inconsciente, o funcionário não tem certeza do que deve pensar. Indicador de chave para o sucesso. É claro que muitas organizações possuem as suas próprias e específicas chaves para o sucesso. Elas podem ser muitas apropriadas. Associação com um produto novo, apoio a um mentor ou experiência em certas posições-chave. Indicador de serviço ao cliente. Os funcionários que se sentem honradamente tratados tendem a transmitir a mesma honra e o mesmo respeito em seus contactos com clientes atuais e potenciais, fornecedor e consumidor. Neste trecho, serviço ao cliente, quando um chefe, o proprietário da empresa, o empregador neste caso, tem bons tratos, trata de uma forma ideal, ética aos seus funcionários, os mesmos irão transmitir aos clientes ou aos fornecedores da empresa um clima ético, em que este clima irá ajudar o desenvolvimento da própria empresa. Se essas expectativas não forem congruentes ou coerentes, cria-se uma tensão na organização, que pode resultar num mau atendimento aos clientes e em níveis crescentes de insatisfação dos funcionários. E isto irá levar à falência da organização ou da empresa. Nenhum consumidor ou cliente irá aceitar receber mau trato, visto que ele simplesmente vai ao encontro do vendedor para poder obter o produto
em troca de dinheiro. O que o cliente ou o cliente compra precisa do produto e o funcionário, que é o vendedor, precisa do dinheiro para poder garantir o seu salário. Automaticamente, se o funcionário não respeita o cliente, estamos a expulsar os clientes para nunca mais voltar à nossa organização. Indicador de comunicação. Todavia, toda organização possui expectativa e exigência em relação aos seus funcionários. Quando a empresa não consegue comunicar eficazmente aquilo que espera de seus empregados, traduz-se a probabilidade de que ela alcance os resultados esperados. Por fim, os funcionários devem saber a quem se dirigir para obter resposta às suas preocupações éticas. Quando se defronta com uma situação nova ou diferente, neste caso, estamos a dizer que o funcionário deve saber a quem direcionar os seus problemas. Indicador de influência dos pares. A influência dos colegas existe em quase todos os negócios, indústria e profissões. A empresa deve encorajar e incentivar os líderes informais, cujas posições e padrões éticos apoiam as metas desejadas na empresa. A influência dos colegas pode se tornar uma parte do sistema de consistência ética como um todo. Indicador de consciência ética. Esse indicador de clima ético não está definido no modelo de Navarra, mas este indicador tem em conta o aspecto político que, em algumas organizações, podem prejudicar o funcionalismo de uma equipe e implicar prejuízo para a empresa. Na relação chefe-subordinado, o uso da autoridade pode, inclusive, revelar ao aparecimento de frequência caso de assédio sexual. Chefe subordinado. Em muitos casos, isso acontece. Um chefe, digamos, alguém dos recursos humanos, vê que a pessoa já tem uma promoção. Para se aproveitar da situação, ele chega e diz: ouve lá, sabe que eu sou chefe, posso te promover. Então, faz alguma coisa. E a pessoa, por ver que necessita, acaba caindo no assédio sexual. Isso acontece em quase todas as organizações, seja militar, em todas. Isso acontece. Climas éticos. Dilemas éticos. Dilemas éticos podem ser definidos como situações em que uma pessoa precisa escolher entre duas ou mais alternativas desejáveis. Para um problema se tornar um dilema ético, ele deve ter 3 características. Primeira característica é: não pode ser resolvido um problema utilizando dados empíricos. Precisa causar tanta perplexidade que fica difícil decidir que fato e dados são necessários para a tomada de decisão. Terceira característica: os resultados do problema precisam afetar mais do que a situação imediata. Deve haver efeitos de longo alcance. Um exemplo. Uma secretaria descobre que seu chefe está levando dinheiro e ele deve decidir se deve ou não entregá-lo à justiça, neste caso. Temos outro exemplo. Um médico se recusa a dar a morfina a um paciente terminal, mas a enfermeira pode ver que o paciente está em agonia. São situações que acontecem dia após dia.
temos aqui uma situação de dilema ético. Decisão antiético. Decisão antiético. Na decisão antiético temos como benefício prestígio, prazer, dinheiro, ego, satisfação, poder, facilitação. Tudo isso facilita-se no comportamento ou na decisão antiético. Na decisão ética temos a paz na consciência. Você se livra de toda a culpa. Você faz algo consciente e depois da prática ou da resolução do problema, você fica com uma paz na sua alma. Considerações finais. Todos os atos que os profissionais praticam regem-se por normas estritas no que diz respeito a áreas tão sensíveis como a garantia da confidencialidade e privacidade dos dados relativos aos pacientes. Em relação à privacidade e confidencialidade, os profissionais têm uma base obrigatória e tomam precauções para proteger e informação confidencial obtida ou fornecida pelo indivíduo. Referência. Usei como referência Manual da Sede de Ética de Deontologia Profissional na unidade temática 6, vinha como tema Ética nas Organizações, na página 101. Fonte de imagem. Usei o motor de busca de Google. Este foi vídeo aula do Fórum 2 da cadeira da Ética e Deontologia Profissional. Eu chamo-me Paulo Caetano Chuva, aluno do 2º ano do curso de Sistema de Informação